nós temos a honra de receber aqui o professor Lênin Streck, que é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos maiores pensadores do direito constitucional no Brasil, jurista respeitadíssimo. E vamos refletir sobre um dos temas mais urgentes e, ao mesmo tempo, estruturantes, fundantes da vida coletiva no Brasil, que é a democracia. A Constituição de 88 é frequentemente chamada de Constituição Cidadã, não em vão, né? Com razão mesmo. Ela foi escrita após 21 anos de uma ditadura militar tenebrosa, em um momento de reconstrução mesmo institucional e de reaprendizado democrático. A democracia que parecia ali até um sonho, de certa forma, em determinados períodos da nossa história, não só durante a ditadura militar, passou a ser um princípio basilar da ordem constitucional e da vida brasileira. Como disse Claude Lefort, a democracia é um regime que institui um poder com lugar vazio, que ninguém pode ocupar permanentemente. E como também advertiu Norberto Bobbio, querido, a democracia não é só o governo da maioria. Ela é certamente o respeito incondicional às regras do jogo e o direito das minorias. Num mundo de muitas crises, num Brasil que balança demais, a gente sabe que entender a democracia como fundamento da Constituição é vital. Não apenas no sistema eleitoral, mas como um modo de vida mesmo, institucional, cultural, jurídico, e isso é muito importante. Professor, seja muito bem-vindo ao Encontro de Humanismo, nessa temporada que está se achegando ao fim, mas que com certeza vai encerrar da melhor forma, né? E tendo seu pensamento luminoso aqui, a gente ganha demais. Muito obrigado por aceitar o convite. Engrandece a academia, engrandece aqueles que pensam a Constituição e também essa iniciativa, viu? Pois é, obrigado. Como é que faz para passar isso aqui para ser transmitido pelo... Eu não entendo absolutamente nada disso. Sim. Eu tenho um canal eu tenho também uma página no Instagram. Está passando na minha página Sim, também nas isso? duas Ah, simultaneamente, agora. porque Entrou agora eu e não tinha visto reforço, antes. sim, as duas agora estão simultaneamente transmitindo e reforço a todos que não só esse encontro, mas os encontros anteriores também já estão disponíveis no YouTube para que vocês assistam. Dessa temporada, da temporada anterior, que a gente discutiu muitas questões com Maria Berenice Dias, Evânio Moura e outros tantos pensadores. Professor, seja bem-vindo. Podemos começar a nossa conversa? Podemos. Muito bem. E para que a gente possa se adiantar, qual é o papel da democracia como princípio estruturante da Constituição de 88? Bom, a democracia é um fator, um elemento estruturante de toda a civilização. A grande luta pela democracia tem sido no confronto com as ditaduras, com os autoritarismos, e o segundo pós-guerra é muito importante porque dali do pós-segunda guerra surge um novo tipo de constitucionalismo, superando, né, os erros do passado. Né? Veja que até a noção de direito acaba se aperfeiçoando, se alterando, porque o direito, com as duas guerras mundiais, havia fracassado. O que o direito fez? O que o direito pôde fazer para impedir os massacres e o genocídio e tudo que foi feito pelo, na Segunda Guerra? Nada, porque a Constituição não era vista como uma norma. A Constituição era uma carta política apenas. No momento em que se faz uma espécie de repactuação, começa
se entender uma coisa fundamental que se diz: nós temos que fazer democracia por meio do direito. O direito segura a democracia, o direito sustenta a democracia. E aí, na minha concepção de direito, eu construo a tese de que o direito é produto da conjuminação de uma cooriginariedade entre moral política e economia. Tem um pouco de Harvard, mas tem uma série de autores nisso. Mas os três, a moral política e a economia, constroem aquele que vai controlá-los. Porque uma democracia funciona quando o direito é o norte para a política, para até mesmo a economia, principalmente em países periféricos. Nos países centrais, né, isso não é muito problemático. Nos países periféricos, você precisa, por exemplo, ter políticas públicas. Como que você faz isso? Como que você obriga a fazer políticas públicas, por exemplo, na noção de condição dirigente? E a questão e a moral, por óbvio que todos os raciocínios são morais, nós sempre trabalhamos com essa a questão da moralidade e, portanto, o direito, ele, ao controlar e conseguir filtrar a política, a moral e a economia, nós temos o funcionamento da democracia. E a democracia, portanto, se sustenta a partir de um documento como a Constituição, que acaba sendo a lei das leis, porque ela é construída exatamente com aquilo que são as correntes de Ulisses, né, na metáfora de Ulisses, que são as cláusulas pétreas, etc. Então, daí se tira a noção de democracia, que tem uma série de anteparos. Ela não é suicida, ela não pratica harakiri, a democracia não é um oxímoro, isto é, ela não admite que em nome dela você a destrua, ela não admite que em nome dela você atente e depois perdoa. Veja, aí dentro está embutida a proibição de anistia, perdão para golpistas. A democracia é tudo isso que eu acabei de dizer. Né? Não estou ouvindo. Isso é tão importante mesmo que logo ali no início mesmo da Constituição, logo artigo 1º, caput, né, cabeça, assim como no inciso 5, tá já como fundamento mesmo da República, né? E mais do que uma forma de governo, como o senhor bem falou, ela é um pressuposto mesmo da legitimidade constitucional, né? Sem a democracia, a Constituição perde a identidade, né? Esse caráter estruturante impõe limites, como o senhor acabou de falar, às reformas constitucionais e protege os direitos fundamentais como cláusulas pétreas, né? Isso ali no artigo 60 é muito importante, porque sem os direitos fundamentais, que fundamentalizam, né, a personalidade humana, como diz o querido Aires Brito, a persona humana se desfaz, né? E a democracia está para a Constituição dessa forma também, então é realmente muito importante. E essa democracia formal, que são as eleições, da democracia substancial, como essa diferença se denota, se demonstra, né? E como isso se reflete na prática constitucional brasileira, professor? Bom, os procedimentos democráticos são fundamentais. A democracia é, ao mesmo tempo, procedimento e, ao mesmo tempo, substância. Então, a grande discussão que já poderia se ter há muito tempo atrás entre procedimentalismo e substancialismo acaba, com o tempo, se enfraquecendo. Porque não se admite que uma democracia seja simplesmente procedimental, porque ela precisa da substância. Agora, também, uma democracia não pode ser simplesmente substancialista, porque isso geraria um problema até do desenho institucional e das relações institucionais naquilo que a gente chama de diálogos institucionais. Então, isto vai funcionar em que o procedimento, como condição de possibilidade, chamemos de formal
como queira, e, de outro lado, aquilo que é a substância, direitos sociais, etc. Ora, isso acaba tendo dimensões diferentes em países periféricos e constantemente em tensões, e países centrais, chamemos assim, por exemplo, os países das democracias consolidadas. O Brasil, nesse ponto, é, é, enfrenta uma série de problemas. Né? Não é possível que, em pleno 2023, nós sejamos vítimas de uma tentativa de golpe de Estado. Isso é inadmissível em países com democracia consolidada. Isso é uma loucura para eles pensar que alguém em 2023, 2024, possa tentar fazer da democracia um oxímoro, isto é, uma contradição em nome da democracia. Vem aí este, esse kit, né? Kit na concepção de, de Milan Kundera, né? Botar perfume no lixo, mais ou menos perfumar o lixo, coisa assim que Bolsonaro fazia, por exemplo, quando falava que tudo que ele queria era dentro das quatro linhas. Ele mesmo confessa na Folha de São Paulo que, como não deu certo o recurso que eles fizeram contra as urnas eletrônicas, alguma coisa eles tinham que fazer. E, portanto, pensaram num estado de sítio, algo desse tipo, de algum modo, e fizeram até uma minuta de intervenção, né, que se chama agora de minuta de golpe. Então, esse tipo de coisa coloca, por exemplo, em muita importância o aspecto procedimental da democracia, entendeu? Eu preciso sustentar os procedimentos para que, primeiro, eu possa sobreviver e, num segundo momento, fazer, digamos, as questões mais substanciais. Essa é a questão. Quer dizer, o que você faz com o Estado Social? O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, etc., se você se você leva um golpe de Estado nas costas. E aí, o que faz? Então, esses são pontos que não dá para trabalhar com checklist simplesmente. Né? A Sim. ciência política faz uma crítica quando algumas posturas bem formais com relação à democracia faz um checklist. Tem eleições, tem não sei o que e tal, e você vai checando e, de repente, você chega num ponto em que uma ditadura é considerada democrática porque transformou, porque fez uma espécie de checklist. Né? A democracia é mais complexa que isso. Pois é, e é algo que as constituições de países com a tradição liberal pura, como os Estados Unidos, não fizeram da mesma forma. Então, a gente tem no nosso corpo constitucional essa habilidade de conter a democracia formal, né, que se refere a esses ritos, como as eleições, a legalidade dos atos, como o senhor bem falou, essa rotatividade também do poder, e essa substancial, que exige a efetivação desses direitos sociais, combate à desigualdade, como, por exemplo, e um pluralismo mesmo real. Mas essas coisas precisam coexistir, não adianta retirar-se uma coisa e achar que a outra vai se manter de pé, porque necessariamente não vai. Mas uma pergunta extra, professor, dentro disso que o senhor citou, já que citou o combate às desigualdades, qual é a sua visão acerca de um dos objetivos da República, que é a erradicação da pobreza, por exemplo, a erradicação da pobreza e a realização de uma democracia plena? Cidadania e renda tem uma ligação para o senhor? Acontece que falar em força normativa da Constituição, e Constituição dirigente, por exemplo, virou uma coisa mais ou menos como os jovens que fogem da carteira de trabalho, eles querem ser empreendedores, entendeu?
eles odeiam, eles querem ser ou influencers, eles querem ser youtubers, ou, claro, trabalhar menos, evidentemente, né? E ganhar dinheiro, e, portanto, o, os jovens não querem CLT, não querem carteira de trabalho assinada. Nessa metáfora ou alegoria, é um pouco de uns constitucionalistas mais ortodoxos como eu, né, que trabalho com a ideia de condição dirigente adequada a países periféricos. Né? Eu ainda trabalho com esse conceito. São poucas pessoas que trabalham isso. Né? Eu sou um jurássico e fico digamos, estou ainda como o cara que tem todos o Spotify e eu tenho um disco de vinil, sendo que a minha vantagem é de que sem energia, sem nada e bateria, o Spotify não funciona, mas eu tenho um gramofone que eu possa torcer e dou corda num gramofone. Eu sou antigo, eu acho que a Constituição ainda constitui e trabalho com a noção do triângulo dialético que o Canottiglio trouxe de um belga, que eu não lembro o nome, mas que ele depois abandona também, de algum modo, o Canottiglio não abandona totalmente, nós fizemos um grande debate sobre isso. Uhum. Tem um livro que eu participei chamado Canottiglio e a Constituição Dirigente. Eu escrevi Sim, a sim. minha Constituição Dirigente adequada a países periféricos ou de modernidade tardia, que está em vários livros meus. Então, eu ainda acredito, né, de que num país como o nosso, enquanto você não erradicar a pobreza, o vértice 1, você não dar segurança, né, e não dar liberdade de escolha, digamos, eliminando as fake news e tudo isso, Sim. que são os insumos da democracia, você ainda precisa de uma Constituição que aponte para a força normativa da Constituição, enfim, é disso que se trata. Então, para mim, isso é muito claro, não é claro para a maioria das pessoas, né? Os professores não sabem nem o que é Constituição Dirigente, os professores nem trabalham mais isso. A questão da força normativa, etc., a noção de garantismo, por exemplo, que garantismo é visto hoje apenas como a questão do direito penal. Ferraioli foi muito mais longe, trabalhava a noção de Sim. garantismo como fazer democracia a partir do direito e pelo direito. Eu trabalho esses conceitos clássicos sobre isso, portanto, ah, ah, se você me pergunta a questão da renda, a questão do modo como isso se relaciona com a cidadania, a minha resposta é muito simples. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. Isso é uma norma e tem que ser cumprido. Como fazer isso? Isso não será feito com a caneta dos juízes, simplesmente, isso é ativismo judicial. Mas isso se faz com programas de governo. Então as pessoas têm que votar melhor. Isso é mais ou menos como uma questão da moral. As pessoas querem que o aborto seja livre. Bom, votem em deputados. Isso não é tarefa simplesmente do judiciário. O judiciário, o Supremo Tribunal é demandado para tudo. E aí se Sim. cria, ao lado de uma espécie de presidencialismo de coalizão, se cria uma espécie de judiciariocracia de coalizão. Isso também não funciona, sabe? Temos que ter muito cuidado nessas questões que são, digamos, bem brasileiras. Né? Nós não Sim. sabemos nem bem Sim. nossas raízes. Né? Afinal, quem explica melhor o Brasil é Weber ou Marx? Quem explica melhor o Brasil, a teoria da dependência ou o patrimonialismo, etc. Bom, o cara, veja, olhe pela janela, comece a estudar isso. Acho que a primeira coisa que os alunos na faculdade tinham que fazer, além de, de assistirem à peça Eumênidas para saber o que é a autonomia do direito, né? Ninguém faz isso, mas eu fico dizendo, o meu livro recente, eu dou essa receita para os professores, no meu livro Ensino Jurídico em Crise, as pessoas acabam, em vez de estudar essas, esses conceitos todos, né, acabam
indo, né? O ensino jurídico está perdido, não tem mais saída. Nesses tempos de TikTok, de resumos e resuminhos, o movimento estudantil terminou também, que é só de ir e vir à faculdade. Os cursos jurídicos hoje são uma fábrica de reacionários, uma fábrica de protofascistas, etc., que saem da faculdade, em grande parte, odiando a Constituição. Se você pega o bacharel médio, hoje o estudante médio, pergunta a ele, ele vai dizer o Supremo é ditador, o Supremo Tribunal é ditador. Aí você tem uma saída, chamar os grandes filósofos do Iron Maiden, com a fuga para as montanhas, Run to the Hill. É, isso é Se quiser depois na incrível. edição, coloque 30 segundos de Run to the Hill. Vamos, vamos fazer isso para postar no YouTube. Mas isso é muito urgente, porque tanto é que a iniciativa de democratizar mesmo a Constituição e rediscuti-la no sentido de ampliar o conhecimento acerca dela, que é uma iniciativa pessoal e que também se revelou muito através da Frente Humanista do Direito, com atividades das mais diversas possíveis, foi justamente para resgatar esse espírito que nós percebemos que está se perdendo, se esvaindo. As pessoas têm passado pela academia, entrado nos corredores das instituições de operação de direito, absolutamente apáticas e sem relacionamento com a Constituição. Né? Então, essa tentativa de reaproximar o poder originário do que ele originou é uma missão mesmo, uma vocação que nós temos tido, no sentido de tentar resgatar mesmo a paixão e a aplicação para que, enfim, os operadores possam se debruçar de novo sobre aquele que é o texto sobre o qual se fundamentam todas as coisas. Então, o senhor falou um pouco sobre o Poder Judiciário e a gente vai entrar nesse assunto agora. Em que medida, professor, o Poder Judiciário defende a democracia e deve defender e protegê-la? Né? E também onde estão os limites da atuação, para que a gente possa, inclusive, esclarecer, trazer luz a esse tema, que é um tema que eu falo com frequência nas redes sociais, para que, enfim, a sociedade, no pouco que me cabe, possa ter um pouco mais de esclarecimento acerca do papel do judiciário na defesa da democracia e naquilo que ele deve fazer quando é provocado. Bom, tem que definir aí, tem que dividir o judiciário, né, digamos, em momentos históricos, como agora, por exemplo, o Supremo Tribunal foi muito importante, continua sendo importante, embora ele esteja recuando agora, até participando, e disse de um certo acordo com relação às penas, mas isso porque também a vítima, que é o governo, afrouxou. Então, essa corda toda esticada para o lado do Supremo Tribunal, há um momento em que, digamos assim, o Supremo Tribunal fica exaurido de ficar segurando se o meu açougueiro, que antigamente falava de futebol, agora fala sobre fechar o Supremo, se o ascensorista fica pedindo para mim, diz assim, aí doutor, e esse Supremo, hein, não dá mais. Quando você começa a construir esse tipo de imaginário, esse imaginário veio de algum lugar. Então, o Supremo Tribunal foi importante, salvou a democracia. O Alexandre de Moraes fez um papel muito importante, o Supremo fez um papel importante, continua fazendo um papel importante. Agora, por outro lado, você tem no aspecto do golpe, da tentativa de golpe, e as questões anteriores foram muito importantes. O Supremo sofreu um contempt of court, né? Ele sofreu o ataque em 2019, e a partir daí, por ausência do Ministério Público, o Ministério Público, Procuradora-Geral da República, não cumpriu seu papel, o Supremo lançou mão do regimento interno, porque é a única coisa que ele poderia fazer, e a partir daí, os sucessos históricos acabaram levando
para esse grande inquérito no qual tudo está pendurado e o Supremo está levando isso para atravessar esse problema todo, porque nós precisamos deixar esse passado para trás, atravessar o presente e nos atirarmos nos braços do futuro. Por outro lado, nós temos um judiciário, um judiciário que, que como um todo, tem um problema patrimonialista, um problema dos penduricalhos, etc. O Ministério Público também tem isso. Essa é uma questão que o Judiciário tem que fazer uma accountability, uma prestação de contas. Não me cabe isso, estou apenas apontando o que é. E segundo, também melhorar a prestação jurisdicional, né, principalmente nesse sentido dessa coisa esquisita que nós temos no Brasil, que são uma espécie de sistema de precedentes que não são precedentes. Eu já cansei de falar sobre isso, mas não adianta, e continuam fazendo isso. O Brasil é o único país do mundo que faz precedentes para o futuro, que constrói precedentes. Nenhum país do mundo constrói. O único país que fazia isso foi Portugal, e Portugal considerou inconstitucional os assentos. Acredite em mim, eu já escrevi muito, isso é verdade que eu estou dizendo, não é uma questão de opinião, acreditem, é assim. Mas isso, essa é a parte ruim em que o judiciário precisa, digamos, ter uma prestação jurisdicional melhor em termos de fundamentação, cumprir dispositivos como 926 do CPC, o 389, que está espelhado no CPC, espelhado no 315 do CPP. Não se pode despachar embargos de declaração dizendo que nada há a esclarecer, etc. O judiciário precisa dar uma resposta melhor. Então, se de um lado, no macro, ele tem esse crédito todo como salvador da democracia num determinado contexto, e do outro lado, ele tem esse déficit de legitimidade, digamos, fundamentacional naquilo que é a fundamentação das decisões e a jurisprudência defensiva. Nós temos 800 mil presos, dos quais seguramente 400, 500 mil foram mal defendidos por um ensino jurídico ruim, advogados deficientes e por uma jurisprudência defensiva que não permite que se discuta as questões erradas do segundo grau no STJ e no STF. Então, esse conjunto todos compõem uma tempestade perfeita. Pois bem, e eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isso, falo. O STF tem um papel central na manutenção da ordem constitucional, naturalmente, é uma corte, é um tribunal constitucional e é uma corte suprema também, e evidentemente é bom também sempre dizer às pessoas o quanto o legislativo não está necessariamente vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal a fins pedagógicos, para que evite-se o que a gente chama até de fossilização, né, da Constituição, que é para que, não ficando o legislativo vinculado às decisões do Supremo, ele possa, inclusive, reagir da forma que lhe aprouver, fazendo aquilo que desejar fazer, até mesmo lei nova que tenha sido considerada inconstitucional anteriormente, uma semelhante pelo Supremo. É o que seria o efeito backlash aí constitucional. E é fundamental reconhecer a importância do Supremo ao longo da história no que tem feito os direitos progredirem e avançarem no campo, especialmente daquelas áreas onde estão omissas pelo Legislativo há tanto tempo. Obviamente, o juiz constitucional não é um legislador positivo, né, mas também não vai ser omisso diante das ameaças à ordem democrática, como tem mostrado a atuação do Supremo recentemente na defesa de eleições, das instituições, né, diante dos cenários dramáticos que se estabeleceram, e o professor falou muito até agora há pouco, né, até mesmo na ação onde se julga a tentativa de golpe de Estado, né, que para mim particularmente é aquilo que está posto, para mim particularmente deveria ser julgado de fato lá pela conexão e continência, acredito que deveria ser aquilo, e acredito que mais uma vez eles têm evidenciado o quanto o controle de constitucionalidade e o quanto a Suprema Corte
tem sido eficiente. E, obviamente, são pontos de vista que partem de um ponto e nós podemos discordar, mas isso é a beleza da democracia, faz parte do processo. E por falar nesses direitos que foram muito resguardados pelo Supremo e muitos deles empenhados a avançarem ao longo dos anos, qual é o papel, professor, dos direitos fundamentais na manutenção de uma democracia viva? Bom, isso é uma questão óbvia, né? Antes disso, a questão do backlash, o backlash brasileiro é sertanejo universitário, né? Essa coisa horrorosa, né? E, digamos assim que o backlash dos Estados Unidos seja um blues e vem para cá vira um sertanejo universitário. Eu vou para sexta-feira, vou. É assim mais ou menos que funciona o É, backlash aqui. A Câmara dos Deputados entra com os dois pés rachando. Olha esse projeto sobre o aborto, trouxe horroroso, um monte de coisa que faz a Câmara dos Deputados. baixíssima Eu, qualidade, de é, eu, baixíssima eu, qualidade. eu sou o cara que defende o legislativo, porque, para mim, quanto mais mal vai a política, mais política tem que se fazer. O grande problema foi essa gente que entrou na institucionalidade brasileira com a Lava Jato, Sérgio Moro, essa gente toda, Dallagnol e companhia, gente que odeia a política, outsiders, a imprensa que acabou apoiando tudo isso, troço horroroso desse, do modo como odiaram a política, quer dizer, criaram toda essa gente. Você acha que Gilson da Federal, pelo amor de Deus, esse cara se elege deputado já, acho que pela segunda, agora foi suspenso, parece. O deputado Bombadão, como é que essa gente se elegeria sem o Dallagnol e essa turma como outsider, como detratores da política? Eles disseram, a política é ruim, votem todos que não são da política. E deu nisso que está aí, deu Bolsonaro, deu bolsonarismo, deu isso que está aí, deu tentativa de golpe, está tudo aí, nós não conseguimos nos livrar do passado. Bom, os direitos fundamentais são exatamente o que sustenta tudo isso, basta nós nos atentarmos a isso e olhar para frente. E dentro disso, não é um direito fundamental receber anistia, não é um direito fundamental receber rebaixamento da pena de uma tentativa de golpe de Estado. Pode escrever que não é. Isso não é nenhum direito fundamental, ao contrário, isso é uma violação harakiri institucional, um suicídio da democracia. Se isso acontecer, eu espero que não, que haja ainda, no mínimo, um pouco de racionalidade no parlamento, enfim, e nos poderes. Acho que o governo, como vítima, devia ter ficado mais atento, né? Às vezes fica a impressão que o governo tem uma certa síndrome de Estocolmo, né? Leva um golpe e acaba depois pelo Lindenberg e pela Gleisi e por Jacques Wagner dizendo, eu acho que as penas são muito altas, efetivamente, aí entram nessa conversa sobre aquela questão da golpista do batom. Isso é uma questão técnica, eu não vou falar aqui, já escrevi muito sobre isso. Nesse país também ninguém lê mais nada, também não adianta escrever. Escrever para quê? Coisas de mais de 3 linhas, quem se interessa? Eu expliquei várias vezes na Folha de São Paulo, 2 artigos, escrevi no O Globo, e aí vem um repórter ou alguém e me pergunta, então, professor, isso querido, leia os meus textos, enfim, depois a gente conversa. E aí a gente acaba construindo um moto contínuo. É importante, importante demais. E pode parecer clichê dizer que é importante a cada resposta, mas não, porque é importante de fato. As pessoas têm que saber que quem está sendo condenado nesse processo está sendo condenado por um conjunto de crimes. Ninguém ali foi condenado àquela pena porque escreveu na estátua com o batom. É um conjunto de crimes, uma denúncia oferecida formalmente pela Procuradoria, e que, enfim, acaba por gerar aquela pena. Então, mas infelizmente essa paixão ideológica tem cegado as pessoas, é fato.
Mas como o senhor falou, e reforço mesmo isso, né, os direitos fundamentais são pilares de sustentação da democracia. Sem liberdade de expressão, igualdade, acesso à justiça, não há um espaço público legítimo. É o que eu posso dizer. A Constituição não trata esses direitos como adereços, né? Ela trata como instrumentos de cidadania ativa. Democracia sem direitos é casca vazia mesmo. Inclusive, enquanto escrevia a monografia, citei um pouco sobre como Hannah Arendt trabalha um pouco a ideia de cidadania como direito a ter direitos. Ela fala, obviamente, da democracia formal, no sentido da político, das eleições, mas ela também deixa essa abertura para que exista essa leitura de uma democracia substancial, né? E ela reforça, né? E o senhor a reforça nesse sentido também de que é uma via de mão dupla. Mas enfim, para que a gente possa se encaminhar ao final com as duas últimas perguntas, professor, a Constituição de 88 é dita muitas vezes, na verdade, acusada por esses discursos desonestos intelectualmente de ser utópica, né? Essa utopia constitucional é um problema ou é um ideal necessário à democracia? Onde o senhor acha que ela se enquadra numa realidade fática do Brasil? O desejo da Constituição. Não, isso é um discurso velho, essa discussão. Eu me lembro o Jô Soares fazia blague com a Constituição. Um país de ignorantes como o nosso, em que 29% das pessoas são analfabetos funcionais, você tem que explicar a piada, você tem que explicar a ironia, etc., né? Então, a Constituição acaba, ela é a solução de uma série de problemas. Veja o que era o Brasil antes da Constituição e o que é o Brasil agora. Isso é uma coisa elementar. Aí vem qualquer sujeito e diz, essa Constituição tem direitos demais. E queria que tivesse deveres, do cara pálido, ignorante, burro. A Constituição é uma carta de direitos, né? Quem é um analfabeto, imbecil, que vai fazer um cálculo? Mas a palavra dever está menos escrito que direitos. Burro, porque a Constituição é uma carta de direitos, por óbvio. Né? Então, aí o Jô Soares ainda, na época, contribuiu para esse processo de alienação. Ele botou, e disse uma tonteria, como se diz, botou de um lado a Constituição dos Estados Unidos, pequenininha assim, com 7 artigos, 26 emendas, e a nossa Constituição. Ele disse, olha essa aqui, a nossa como é grande, não sei quantos artigos. Que coisa bem nécia isso, não tem nenhum sentido. A Constituição americana, pelo sistema de stare decisis, etc., é maior que a brasileira, porque cada decisão da Suprema Corte é vinculante, etc., 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 e não é necessário mais falar sobre esse assunto. Né? Isso é um assunto que me cansa, que eu não tenho muito saco, digamos, muita paciência para falar sobre essa questão de que a nossa Constituição é muito tem direitos demais, ou é utópica, etc, etc, né? Essa é uma questão, nós somos um país periférico. Sem a Constituição nós teríamos o quê? A volta quase do trabalho escravo? Pode escrever, meu querido, que se você fizer uma Assembleia Constituinte amanhã, você acaba com a Constituição e você institui a pena de morte. A grande discussão vai ser se o cargo de carrasco será por indicação livre, se ele passará por uma sabatina no Senado ou ele será indicado por lista tríplice. Essa será a grande discussão sobre depois de uma nova Assembleia Constituinte que aprovar a pena de morte. Escreva aí e cole na geladeira. Sim. E o pior é que, como eu uma vez falando com o Randolph, Randolph falou assim, que hoje só não queimam mais as pessoas por causa
da urgência do debate climático. Contudo, nem isso mais, porque se a gente bobear, vão voltar a queimar as pessoas e tanto fazem as pessoas quanto as árvores, enfim. Mas é fato mesmo, né? A ideia de uma Constituição utópica, para mim, na verdade, a minha leitura é assim, é que é uma promessa normativa do futuro, né? E Canotilho até falou sobre isso, e até certa vez lendo o Senhor, eu cheguei a essa conclusão de que direito constitucional moderno é sempre um projeto de sociedade, né? Sem essa ambição de transformação, a Constituição ela vai se reduzir a uma ata de organização de poderes, a uma ata simples, a um documento formal. A utopia constitucional, se assim quiserem chamar, enfim, mas o desejo da Constituição é o que permite que a democracia continue amadurecendo, porque esse processo de amadurecimento até o alcance da plenitude passa necessariamente pelo cumprimento daquilo que está colocado, né? E Aires, inclusive, costuma muito dizer isso, que principiologicamente falando, nós temos a melhor Constituição do mundo, independente de ser extensiva, seja o que for, não importa. O que está contido ali é muito importante. Até ouvindo recentemente uma aula magna da ministra Regina Helena Costa, ela falando sobre como a tributação está dentro da Constituição, e isso é muito interessante dentro do nosso diploma legal, porque ter o sistema tributário, pelo menos o direito tributário, boa parte, dentro da Constituição, está ali plasmado constitucionalmente, revela o quanto, na verdade, nós estamos avançados nessa matéria, né? Onde em tantos lugares, na verdade, pouco se coloca ali dentro, ela dá uma importância grande a temas que, enfim, em outros lugares, especialmente naqueles plenos liberalmente, como falei anteriormente, não se discute, né? Mas para a gente possa encerrar a nossa última pergunta, o que, professor, os cidadãos comuns do dia a dia, os brasileiros, podem fazer na prática para defender a democracia constitucional e entendê-la? É só deixar de ir no show, da Madonna, na marcha dos evangélicos, nas marchas todas que estão por aí, marchar pela Constituição. Eu faço um desafio, aí você pode perguntar, para defender a Constituição, quantas mil pessoas você acha que a gente arruma na Paulista ou na praia de Copacabana? Sem o show da Madonna, sem o patrocínio, sem a transmissão, etc. Você vai arrumar 1.500 pessoas. O que nós precisamos fazer é, em vez de fazer essas coisas todas, pensarmos na democracia e pensarmos que a cidadania é uma coisa cara e que você tem que sair atrás dela. Mas não se preocupe que esse desafio eu já fiz várias vezes. Você, a parada LGBT vai ter 2 milhões, a parada dos evangélicos vai ter 2 milhões e tal, o show desculpe, da Lady Gaga, que agora eu ouvi falar que as pessoas acham que isso foi revolucionário. Eu fico impressionado, né, que você consiga juntar 2 milhões e 100 mil pessoas, não sei quanto, e, e as pessoas não leem textos de mais de 5 linhas. Bom, talvez a gente tenha que trazer a Lady Gaga para dar aulas de direito constitucional no Brasil, para que, no mínimo, tenha um monte de gente assistindo, né, e gravando. Talvez até degravando depois, bota no chat GPT e aí resume e cada um pode sair aí com fragmentos de Lady Gaga sobre a Constituição do Brasil. Talvez seja isso, né? Eu, eu vejo com muita tristeza esse tempo que nós vivemos, com esse tempo de chat GPT,
de robôs no judiciário, tudo o- é automatizado, decisões, relatórios, petições são postas, uma petição é posta por chat GPT, o outro advogado responde a parte contrária no chat GPT, provavelmente o juiz vai botar o chat GPT e o chat GPT acaba fazendo as decisões desses tempos, né? E onde isso vai parar? Tem limites? Não tem? As pessoas se apaixonaram. Onde fica a doutrina nas universidades se os alunos não levam mais livros e apenas usam resuminhos? Onde fica a doutrina feita pela pós-graduação que o chat GPT é um plagiador e só lida com os precedentes, esses que nem são precedentes, teses, etc., e os próprios advogados e professores já vendem estoque de precedentes nas redes sociais. Você quer que eu seja esperançoso em face disso? Enfim, é isso. Abraços e vamos em Muito frente. bem, muito Vamos bem. em frente. O senhor disse esse ano, na Folha de São Paulo, 2025, já que ficará registrado, que é preciso, né, que nós façamos uma vigília histórica acerca do sentido dos fatos e das palavras, né? E acredito que nada é tão real quanto isso. Tantos termos se banalizaram, inclusive democracia e constituição. É Isso. importante nós Pronto. fazermos esse resgate. E essas tentativas frequentes aqui de disseminar conhecimento buscam também isso. Né? É importante lembrar que, óbvio, que é necessário que se tenham todas as marchas e reivindicações possíveis para o que quiserem fazer, desde que seja legal, como essas que o professor citou, que o são. Não tenho problema nenhum Mas, com as marchas, todas exatamente, essas. exatamente. Eu Mas gostaria antes de apenas. tudo isso, ainda mais importante, como o professor muito bem citou, é nós lembrarmos do porquê essas marchas são liberadas, do porquê as pessoas estão ali reivindicando esses direitos e onde estão esses direitos. Eles todos estão na Carta Magna, eles todos estão naquele texto que é a Constituição, do qual nós não podemos banalizar e nem esquecer. Né? Ela é a Tá pedra angular, bom. Ó, né? eu A eu pedra vou fazer angular de uma política saudável e justa, com eu certeza. vou fazer uma convocação daqui a um tempo para defender a Constituição, vai aparecer 1.500 pessoas. Vamos em frente. Esse é o Professor, muito problema. obrigado, Tá muito bom. obrigado. Eu fico muito grato. Obrigado por sua produção, por seu legado. Isso tem inspirado pessoas que querem viver e perseguir a vocação do direito constitucional como eu. Muito obrigado de verdade. E a gente se encontra. Abraço forte, viu, professor? Eu desligo aqui, você grava, né? Sim, Ah, sim. porque eu não sei lidar com isso. Eu boto no X aqui, tiro aqui.